Oi, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Renata Tiroli de Matemática em mais uma semana de conteúdos. Nós chegamos à semana 14 e nós estamos estudando ângulos. E nessa semana, ângulos internos e externos de polígonos. Então, pegue o seu livro de atividades lá nas páginas 35 até a página 37 e vamos resolver vários exercícios. Vamos lá? Nós vamos iniciar lá na página 35. Vamos lá? Exercício 23. Complete a tabela com as informações sobre os polígonos. Vocês têm nesse exercício uma tabela com 3 polígonos. A gente está vendo o primeiro deles aqui. Nessa tabela, você tem 2 lacunas a preencher. A de número de lados do polígono e o nome do polígono. Nós já estudamos que o nome do polígono ele depende da quantidade de lados que esse polígono tem. Então, vamos começar contando quantos lados esse primeiro polígono tem? Acompanhem lá com a prof. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse polígono ele tem 6 lados. O polígono que tem 6 lados é chamado de hexágono. Hexa é prefixo de 6. Fechou? Vamos para o segundo polígono? Olha lá. Vou contar o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Esse polígono tem 5 lados e ele é o pentágono. Penta, prefixo de 5. 5 lados. Vejam que esse pentágono ele não é um pentágono regular, ou seja, um pentágono que tem todos os lados congruentes com a mesma medida. Beleza? Qualquer polígono de 5 lados recebe o nome de pentágono. Para fechar, vamos contar os lados, a quantidade de lados do terceiro polígono. Acompanhe ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados é o heptágono, hepta, prefixo de 7. Tranquilo, pessoal? Muito fácil até aí, mas vamos continuar. A gente tem alguns itens a responder dentro desse exercício. E para finalizar o exercício 23, nós vamos responder o que se pede. Atenção lá. Quais desses polígonos são polígonos convexos? E, prof, e agora? Eu não lembro o que é um polígono convexo. Fica calmo, vamos relembrar. Olha lá, a definição. Polígonos são convexos quando qualquer segmento de reta que possua extremidades em seu interior, dentro desse polígono, está totalmente contido dentro dele, no polígono. Continuei não entendendo, prof. Então, vamos pensar juntos. A prof colocou aí na tela para vocês 2 polígonos, indiferente de quantos lados eles possuam, tudo bem? Na primeira situação, imagine que eu fiz 2 pontinhos dentro do polígono, que são as extremidades, e uni esses 2 pontinhos, formando aquele segmento de reta vermelho que você vê ali. Vocês perceberam que o segmento de reta está contido, está dentro, todo ele está dentro do polígono? Nesse primeiro polígono, qualquer lugar que você coloque um segmento de reta com as extremidades dentro da figura, o segmento ficará inteiramente contido dentro da figura. Já no segundo polígono, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei 2 pontinhos dentro da figura do polígono e uni esses 2 pontinhos formando o segmento de reta que vocês também observam ali. O que aconteceu agora? Olhando com atenção ali no segundo polígono, perceberam que parte desse segmento formado ficou fora da figura? Quando isso acontece, nessa situação, na segunda situação, nós dizemos que o polígono não é convexo. Então, primeira situação, polígono convexo. Segunda situação, polígono não convexo. Beleza? Então, agora vamos responder. Qual era a pergunta? Quais desses polígonos são convexos? Nós temos aí, pessoal, 2, o hexágono e o pentágono. Os 2 primeiros polígonos que nós preenchemos na tabela são polígonos convexos. Beleza? Continuando. Olha lá. Algum desses polígonos é regular? Prof, não lembro o que é um polígono regular. Bora lá então. Quando que um polígono é regular? Quando ele possui todos os lados com a mesma medida, ou seja, todos os segmentos de reta são congruentes. Consequentemente, quando todos os lados têm a mesma medida, são congruentes, todos os ângulos internos também têm a mesma medida.
também são congruentes. Então, se a gente analisar com atenção a medida dos lados e dos ângulos que nos foram dados no exercício, você vai tirar a seguinte conclusão. Olha lá, que o hexágono é um polígono regular. Fechou, galera? Até aqui tranquilo? Vamos continuar. Agora sim, respondendo o último item da atividade, algum desses polígonos não é convexo? Galera, olha só, o heptágono ele não é convexo. Eu vou trazer a imagem dele novamente aqui. Percebam que se a prof colocar dois pontinhos dentro, esses pontinhos, essas extremidades estão dentro do polígono, e unir esses dois pontinhos, eu formo um segmento de reta. Porém, uma parte desse segmento de reta está fora da figura. Por isso, ele não é um polígono convexo. Beleza? Entenderam bem esse conceito, essa diferença? Espero que sim. Agora, na página 36, no livro de atividades, nós vamos à resolução do exercício 24. Então, acompanha lá com atenção. Em cada figura, determine a medida do ângulo externo indicado. Galera, ângulo externo é o ângulo que está fora do polígono, fora da figura, por isso, externo. Observem ali com atenção no item A, nós temos a medida, nós vamos calcular a medida do ângulo CBD, que corresponde àquele ângulo em azul, o ângulo externo. Vamos começar então? Atenção lá, ó. Importante saber que no mesmo vértice, um ângulo interno e externo são suplementares. Prof, o que isso quer dizer? Pegue lá o vértice B do seu triângulo. Naquele vértice nós temos o ângulo em amarelinho indicado, o ângulo interno, e o ângulo em azul, fora do triângulo, o ângulo externo. Nesse vértice B, o ângulo interno e o externo, somados, equivalem a 180 graus, correspondem a meia volta. Por isso são suplementares, porque a definição de ângulos suplementares são ângulos que somados equivalem a 180 graus. Então, observe lá, juntando os dois ângulos, interno e externo, no mesmo vértice, 180 graus. Equivalem a soma 180 graus. Então, vamos lá. Eu vou montar uma equação. Eu vou representar por x o ângulo externo, meu ângulo desconhecido. Então, eu vou somar 61 graus, que é a medida do ângulo interno, com o ângulo externo, que é o que eu quero calcular, que eu chamei de x, valor desconhecido, igual a 180 graus. Vou resolver essa equação. Nós temos aí uma equação. Equação é toda sentença matemática que possui igualdade e incógnita. Continuando então, eu vou isolar a letra, eu vou isolar o x, vou deixar sozinho. Então, o 61, pessoal, que está somando, passa para o segundo membro da equação subtraindo. Ficamos com 180 menos 61. Isso quer dizer que o nosso ângulo externo, o x, mede 119 graus. Fácil, né? Prof, eu não fiz assim, eu simplesmente subtraí 180 menos 61. Eu não montei a equação. Você não formalizou o cálculo, mas você resolveu sim a equação mentalmente. Quando você tirou do 180 o 61, a medida do ângulo que você já tinha, o quanto faltava para 180, você estava sim resolvendo uma equação. Beleza? Fácil, fácil, né? Tem mais coisa aí na frente, vamos ver. Ainda na página 36 do livro de atividades, agora o exercício 25.
Calcule o valor de x nos triângulos a seguir. Galera, se nós estamos falando agora especificamente de triângulo, tem algumas coisas que a gente tem que saber sobre os triângulos. Por exemplo, que a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo, sempre, sem exceção, equivale a 180 graus. Será, prof? Sim, a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Galera, vocês já devem ter feito essa experiência em sala de aula com os professores de vocês. Vocês podem fazer aí em casa se vocês ainda não fizeram. Desenhe numa folha de papel um triângulo qualquer. Não se preocupe em medir ângulo, lado, nada. Desenhe um triângulo qualquer. Pinte os ângulos internos, e o triângulo tem 3 ângulos internos, um de cada cor. Depois, separe esses ângulos recortando. E junte esses ângulos que você separou quando recortou a figura num único ponto, num único vértice. O que a prof fez ali para vocês. Vocês vão perceber que qualquer que seja o triângulo que vocês fizeram, juntando os 3 ângulos, você vai formar a meia volta, os 180 graus. Então, a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Sabendo disso, você resolve praticamente qualquer exercício de triângulo. Vamos pensar então? Olha lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma equação usando o que eu acabei de falar para vocês. Olha lá, eu vou somar a medida dos 3 ângulos internos. Então, eu tenho um ângulo interno de 54 graus, o outro de 77 graus e o terceiro ângulo que eu quero descobrir, o x. A soma de todos eles tem que ser 180 graus. Estão vendo ali? Vou resolver essa equação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar juntando tudo que não tem letra, que está no primeiro membro da equação, antes da igualdade. Eu vou somar os 54 com 77, que dá 131 graus, beleza? Mais x igual a 180. Prof, eu posso somar o 131 com o x? Nunca. Nunca você pode juntar, somar algo que tem letra com algo que não tem letra. Então, eu vou separar, eu vou organizar essa equação, deixando tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Eu vou passar o 131 que não tem letra para o segundo membro da equação. Então, eu vou ficar com x igual a 180 menos 131. Portanto, x é igual a 49 graus. Aquele terceiro ângulo ali que está representado pela letra x, que era um ângulo desconhecido, mede 49 graus. Fácil, né? De novo, prof, não usei equação. Eu somei 77 mais 54, que deu 131. Aí eu pensei, o quanto falta para 180? Quando nós usamos a ideia do quanto falta, é diferença, é subtração. 180 menos 131. Daria a mesma resposta, porque o raciocínio que você teve, quem fez assim, é o raciocínio da equação. Fechou? Vamos para o próximo? Olha lá o item B. No item B, nós temos um triângulo obtusângulo. Por quê, prof? A gente já estudou isso. Olha o ângulo X, que está representado ali pela letra X. Ele é um ângulo maior que 90 graus. Eu não sei ainda quanto ele mede, mas eu sei que ele é maior que 90 graus. Portanto, quando o triângulo tem um ângulo maior que 90, ele é obtusângulo. Belezinha? Agora, olha só, galera. Vamos usar o mesmo raciocínio. Eu vou somar a medida dos 3 ângulos internos e tem que dar 180 graus. Então, atenção, olha lá. 29 mais 23 mais x tem que dar 180 graus. 29 graus mais 23 graus deu 52 graus. E aí, eu repeti o mais x e o 180. Eu vou jogar esse 52 para o segundo membro da equação, porque eu não posso somar algo que tem letra com algo que não tem letra. Então, eu vou ficar com x igual a 180 graus menos 52 graus. Eu vou obter 128 graus. Fechou, né, galera? Porque a gente viu que o ângulo x era um ângulo maior que 90, um ângulo obtuso. Foi bem fácil, né, pessoal? Botamos aí o nosso cérebro para funcionar. Continuando. Ainda na página 36, agora a prof vai lá no 27. Olha só, observe os triângulos e preencha a tabela com o que se pede. Gente, eu amo exercício de tabela, sempre é fácil, né? Vamos ver se esse é.
Então, olha lá, nós temos aí na malha quadriculada a representação de 5 triângulos. Os vértices estão indicados por letras maiúsculas. Temos tudo que é tipo de triângulo aí, pessoal. Triângulo retângulo, triângulo obtusângulo, né? Temos um triângulo acutângulo também. E aí a gente vai classificar. Prof, mas como que eu classifico os triângulos? Gente, nós temos duas maneiras de classificação de triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos relembrar isso? Eu preparei uma tabelinha aqui para vocês. Vamos primeiro relembrar como é que nós classificamos triângulos quanto aos lados. Olha só, temos 3 tipos. Triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Quando que um triângulo é equilátero? Quando ele possui os 3 lados com a mesma medida. 3 lados iguais, 3 lados congruentes, equilátero. Quando o triângulo possui somente 2 lados congruentes, 2 lados com a mesma medida, ele é um triângulo isósceles. E se o triângulo tiver os 3 lados com medidas diferentes, ele é escaleno. Lembraram? Agora vamos classificar quanto aos ângulos. Também temos 3 classificações quanto aos ângulos: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo, quando o triângulo tem 3 ângulos agudos. Ângulo agudo, maior que 0, menor que 90 graus. Está entre 0 e 90 graus. Quando os 3 ângulos do triângulo forem entre 0 e 90, acutângulo. Triângulo retângulo, e é um dos triângulos mais importantes da matemática. Vocês vão estudar muitas relações no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. Ângulo reto, 90 graus. Fechou? E o triângulo obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo interno obtuso, ou seja, um deles maior que 90 graus. Fechou até aí? Lembraram? Então, quanto aos lados, equilátero, isósceles, escaleno. Quanto aos ângulos, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Agora que a gente retomou, bora preencher a tabela. Olha lá então. Galera, eu fiz o seguinte, para cada linha que eu tenho triângulo, eu puxei a imagem lá da malha quadriculada. E esses triângulos, eles nos foram dados na malha quadriculada justamente para a gente poder ver a medida deles, dos lados. Não tinha medida e não pediu para a gente medir com a régua, a gente vai usar a malha quadriculada. Então, bora lá. No primeiro triângulo, o triângulo ABC, nós vamos classificar quanto à medida dos ângulos. Ele é um triângulo retângulo. O ângulo B ali é um ângulo reto de 90 graus, tudo bem? Já quanto à classificação dos lados, ele é um triângulo isósceles. O lado AB e o lado BC são congruentes. Fechou? Fizemos o primeiro. Vamos ao segundo triângulo. Atenção lá. Triângulo DEF. Classificação quanto aos ângulos. Gente, o ângulo E, ele é obtuso, ele é maior que 90 graus, portanto, é um triângulo obtusângulo. Já em relação à medida dos lados, ele é um triângulo escaleno. Se você acompanhar ali na malha quadriculada, você vai perceber que as medidas são todas diferentes. Gente, olha, quando é 1 milímetro de diferença, 1 centímetro já é diferente. Fechou? Então, terminamos o segundo triângulo. Vamos ao terceiro, triângulo GHI. Triângulo GHI também é um triângulo retângulo. Ele tem ângulo reto no vértice H. Já em relação aos lados, ele também é escaleno, ou seja, os 3 lados possuem medidas diferentes. Por menor que seja essa diferença, são diferentes. Estamos quase terminando. Vamos para o triângulo JKL. O triângulo JKL, em relação aos ângulos, ele é acutângulo. Galera, ó, ângulo menor que 90 graus. Ó, 90 graus menor que 90. 3 ângulos agudos. Já em relação aos lados, ele é escaleno também. Viram lá? E para finalizar, triângulo MNO. Atenção lá, quanto aos ângulos, ele é um triângulo obtusângulo. Prof, mas qual dos ângulos ali é obtuso maior que 90? O ângulo M. O ângulo N e o ângulo O são agudos. Então, ele tem um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Fechando lá, ele é isósceles. 2 lados congruentes, 2 lados iguais. Quais são esses lados iguais, prof? Segmentos MN e MO. Fechou lá, galera? Ótimo, né? Tranquilo, deu pra gente revisar bem a classificação dos triângulos.
Galerinha, para finalizar então essa aula de hoje, nós vamos resolver ainda na página 37 do livro de atividades, o exercício 29. Olha só a importância do polígono triângulo. Perceberam quantas vezes esse polígono apareceu para a gente hoje? Bora lá então. Nos triângulos a seguir, determine o valor de x. Observe a figura, galera. O x, ele representa um ângulo externo, um ângulo que está fora do triângulo. E a gente já, nessa aula, nós já aprendemos uma relação entre ângulo interno e externo no mesmo vértice de um polígono. Lembram qual é essa relação? Então, olha só, eu representei ali de amarelo o ângulo interno, que está no mesmo vértice, né? Que está no mesmo vértice desse ângulo externo representado por x. Olha só, então, eu vou chamar esse ângulo interno de y, e é por ele que eu vou começar a resolução do exercício. Quer ver? Eu vou pensar o seguinte: a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo corresponde sempre a 180 graus. Então, eu vou montar uma equação com a medida dos 3 ângulos internos que nós temos ali no triângulo. Atenção lá, 48 graus mais 31 graus mais o y, que é o terceiro ângulo interno que eu não conheço, que eu representei por y, a soma tem que dar 180. Bora resolver a equação. 48 mais 31 graus, 79 graus. Eu vou isolar a letra, deixar o y sozinho. O 79 que está somando passou para o segundo membro da equação subtraindo. Ficamos com 180 menos 79 graus, ou seja, y igual a 101 graus. Olha ali, galera, coloquei no lugar aquele terceiro ângulo interno, 101 graus. Agora eu vou lembrar da relação ângulo interno, ângulo externo no mesmo vértice. Atenção! No mesmo vértice de qualquer polígono, um ângulo interno e externo são suplementares. Suplementares quer dizer que somados equivalem a 180 graus, meia volta. Portanto, se o ângulo interno no vértice tem 101 graus, o externo vai ser o quanto falta para 180. 180 menos 101 graus, 79 graus. X igual a 79 graus. Nós usamos dois conceitos que a gente aprendeu na aula de hoje. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo e ângulo interno e externo no mesmo vértice. E são esses raciocínios que a gente vai usar nos itens B e C também. Vamos lá? Vamos continuar então. Item B. X também representa um ângulo externo. Agora, galera, esse símbolozinho de perpendicular quer dizer que forma ângulo de 90 graus. E a prof vai deixar em amarelinho ali o terceiro ângulo interno que eu não conheço. E agora, ao invés de representar por uma letra, um valor desconhecido, eu representei por uma interrogação. É um valor que eu quero descobrir. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que tanto faz a letra que você coloca, é um valor desconhecido. E eu vou montar a equação para resolver, para descobrir esse terceiro ângulo interno do triângulo. Acompanhe lá. Vou somar os ângulos internos. 90 mais 22 mais... Representei o meu ângulo desconhecido pela interrogação, tem que dar 180 graus. Vou juntar aquilo que não tem letra. 90 mais 22 dá 112 graus. E agora eu vou isolar a minha incógnita, o valor que eu quero descobrir. 180 menos 112 corresponde a 68 graus. Portanto, esse terceiro ângulozinho ali no triângulo interno, que está em amarelinho, tem 68 graus. E agora eu consigo descobrir o ângulo externo x. Por quê? No mesmo vértice, ângulos interno e externo somados equivalem a 180 graus. Então, eu penso, eu tenho 68, quanto falta para 180 graus? 180 menos 68, 112 graus. Galera, é muito tranquilo o exercício com triângulo, é só você gravar essas regrinhas que a gente passou que você resolve qualquer exercício. Vamos para o último, para o item C. Tá quase acabando. Item C. Mais um triângulozinho ali. Opa, só que agora eu tenho a medida do ângulo externo. É um ângulo de 138 graus. E o x representa um ângulo interno. Agora eu vou começar resolvendo pelo ângulo externo. Atenção lá. Vou descobrir esse ângulozinho amarelo do triângulo, o ângulo interno. Somados, ângulo interno e externo, equivalem a 180 graus. Então, olha só. O quanto falta para 180? 180 menos 138. Portanto, o ângulozinho interno, representado por uma interrogação e poderia também ser representado por uma letra, tem a medida de 42 graus. Então, vamos lá?
42 graus ali dentro, no ângulo interno do triângulo. Agora eu vou montar a equação. A soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo corresponde sempre, sem exceção, 180 graus. 52 mais 42 mais x igual a 180. 52 mais 42 deu 94 e eu vou passar esse 94 que está somando subtraindo. Temos que x é igual a 86 graus. Uma pergunta que às vezes os alunos fazem, pode ser que seja uma dúvida de vocês. Prof, faz diferença se ao invés de eu ter somado 52 mais 42 mais x, eu tenha trocado a ordem? Não, porque na adição a ordem das parcelas não altera o resultado, não altera a sua soma. Beleza, galera? E aí, foi tão difícil? Não, né? Fechamos mais uma sequência de atividades essa semana, semana 14. Galera, vamos que vamos aumentando os nossos conhecimentos matemáticos. A cada semana a gente amplia esses conhecimentos. Como a gente falou no slide anterior, fechamos mais uma sequência de exercícios. Exercícios propostos pelo professor Júlio na videoaula. Eu desejo para vocês uma ótima semana. Quero que vocês se preparem para a semana que vem. Semana que vem é semana de revisão bimestral. Nós temos 2 vídeos de resolução de exercícios. Caprichem, se organizem para estudar bastante, beleza? Um beijo, fiquem bem!